Vamos lá então. Primeiro, contextualização da epístola aos Efésios. Essa epístola, ela encontra defesa e oposição contra a destinação e a autoria e a data, né? Então, tem aquela questão, foi para os Efésios, ela foi para Paulo, ela foi escrita por Paulo, foi no primeiro século e tal, mas ela, a partir do final do segundo século, ela foi atribuída a Paulo, né? E possivelmente, né, e essa circulação para vários lugares ficou por volta do ano de 95 depois de Cristo. Talvez essa epístola seja endereçada aos Efésios porque a igreja de Éfeso fosse a maior igreja da Ásia Menor e a cidade de Éfeso ser um grande centro urbano, né, da província romana na Ásia, hoje é a atual Turquia. Então, como era muito popular, então de repente ali era o lugar adequado para você fazer dali a sua rede social. Não sei se dá para entender, que assim, você faz algo num lugar onde tem bastante circulação, bastante gente. Eu sei que essa hora da contextualização, gente, é a parte que dá sono, mas é pra gente entender por que o cara escreveu o que escreveu, entendeu? E aí, nesse caso, só pra gente ter uma ideia, na recomendação que se faz aos pais, é bom a gente lembrar que nesse período havia um poder extraordinário que os pais romanos tinham sobre os filhos. Para ter uma ideia, até os gregos consideravam os romanos como cruéis e grosseiros, porque enquanto o dono de escravos romano podia vender um escravo apenas uma vez, vendeu, acabou, o pai romano podia vender seu filho ou filha, e se depois o filho ou a filha obtivesse liberdade, o pai podia vender de novo. Só para ter mais ou menos uma ideia de como era essa época, só para você ter uma ideia, né? E aí, Flávio Joséfo, ele chega a dizer que havia uma preocupação com a instrução das crianças no meio do povo judeu, até porque os pais judeus, eles tratavam os filhos com mais consideração e os filhos tratavam os pais com mais bondade e com mais honra, até pelas orientações centenárias ou milenares que eles já tinham recebido ao longo da revelação. E isso acontecia numa época em que a criança recebia muito pouca consideração no mundo do primeiro século, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de quando o texto foi escrito. E uma outra questão, as leis greco-romanas vigentes permitiam o pai que recusasse reconhecer um filho, caso o filho fosse deformado, caso ele duvidasse da paternidade e etc. E detalhe, podia levar essa criança para um canto da cidade e abandonar a morte, seja pelo frio, seja pela fome. Não seria crime, não seria abandono de incapaz, nada disso, né? Ou de repente morto até pelos cães, né? Que iriam ver, que a gente pensa muito em cão, né? Essa coisa fofinha e tudo tal, mas imagina algum tempo atrás, né? E um cão na rua vendo uma carne macia, né? Imagina a situação. E aí, por exemplo, o valor dos filhos assemelhava-se ao dos escravos e dos objetos. As crianças, então, sofriam isso até mesmo se fosse empecilho à promiscuidade sexual e ao divórcio fácil. Então, por exemplo, o casal quer se separar, mas tem um filho, como é que faz? Desfaz do filho, né? Ou então eu quero viver de qualquer jeito, mas tem um filho, desfaz do filho. Então a coisa era mais ou menos assim. Hoje isso acontece? Acontece, mas é legal. Hoje acontece, mas alguém filma, bota no YouTube e tu é preso. Então eu não sei, eu sei que é tu és, tá? Mas tu parece mais gostoso de falar. E aí nesse caso, então nessa época era comum essas coisas, principalmente para o homem, né? Que tinha um poder muito grande sobre a família, inclusive sobre os seus filhos. Então eu não sei se dá para perceber que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é escrita num contexto bem diferente do nosso. E fica aí a seguinte dica. Tem gente que... Eu vou falar um negócio, né, que o Anderson e o Renan já me escutaram falar várias vezes, mas eu vivo repetindo, porque muita gente confunde isso, né, de que Abraão, Isaac e Jacó não estavam com Pedro, Tiago e João comendo um churrasquinho na laje de casa. Então, ou seja, o que acontece na Bíblia aconteceu há muitos anos antes de nós, numa cultura muito diferente da nossa, com um significado de palavras diferentes, mesmo que seja a mesma palavra, mas com significados diferentes. E o que acontece? Nem eles eram contemporâneos nossos, como eles não eram contemporâneos deles mesmos. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo ele vai ler a Bíblia, né, porque é aquele caso.
todo mundo respeita o professor de matemática, o pessoal respeita o mecânico de avião, mas quando se trata do pastor, todo mundo sabe de Bíblia e acha que pode chegar e debater numa boa. Só que o pouquinho que a gente estuda, a gente percebe o quanto a gente não sabe. Entende? A gente está pegando uma língua, olha, que remonta a muito tempo. Por exemplo, o grego koiné, né, o grego comum que foi escrito no Novo Testamento, nem se usa mais. Então, alguém, por exemplo, que estuda grego, precisa conhecer o grego antigo, que não se usa mais. Então, observa bem o trabalho que dá para o próprio profissional da linguística. Imagina. Agora, imagina isso para o pastor, né? Que tem que participar dos cultos, né? Ah, minha cachorrinha tá boa, o pastor tem que ir lá, porque senão eu vou ficar sentido, né? E aí nisso tem a questão da gestão, né? Que eu costumo brincar dizendo, né? Que a polícia para a pessoa comum é o carro azul e branco. A polícia para o pastor é o carro preto com letra dourada, é mais ou menos por aí, né? É desse jeito. E aí imagina, documento, Bíblia, visita, não sei o que lá, quando vai ver, para ele já é difícil ter profundidade. Agora imagina o crente comum, né, que está pensando em vender o almoço para comprar a janta, está estudando engenharia, química, não sei o que lá, e com essa teologia de YouTube. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é importante ter um pouquinho de humildade para perceber que assim, a gente está lidando com o texto. Ah, mas Deus não fala com a gente? Fala. Só que a gente precisa ter humildade para de repente não estar entendendo errado o que ele está falando. Aí é que está a questão, né? Por isso que Deus estabeleceu alguns, né, para serem os doutrinadores e não todo mundo. Por isso que Deus fez isso. Porque tem gente que vai ter mais interesse, tem gente que vai ter mais prazer nisso, tem gente que vai ter mais facilidade e tem gente que vai ter vocação. Porque às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não tem vocação. E aí, para isso, mais uma vez, humildade. Então, trazendo para esse contexto, por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes a gente pega... mulheres, sede submisso, deixa isso pra lá. Aí a gente pega maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, daí o pessoal diz mais amém. E aí nesse caso, às vezes a gente não percebe o contexto daquele tempo. E aí a gente tenta colocar lá na nossa leitura o que a gente vê com a mente de hoje. Só que é uma outra cultura. Entende? Então é importante a gente ter isso, né? Como eu falei aqui, eu sei que a parte da contextualização é a parte mais chata de qualquer pregação, de qualquer sermão, mas é ela que situa a gente para a gente poder explicar por que fulano falou o que disse. Paulo fala, as mulheres têm que ficar caladas na igreja, mas ele está falando em que contexto? Qual é a realidade? É vergonhoso. Opa! Então, é vergonhoso que a mulher fale. Como assim? Então, ou seja, há um porquê de Paulo dizer o que diz lá. E assim, o que a gente não... Opa, voltou. E aí nisso, o que a gente não pode fazer é trazer para cá a fala de Paulo sem o devido filtro, sem a tal da exegese, sem você cavar, garimpar a cultura de então, para poder o quê? Do meio da cultura, você pegar a revelação. Porque a palavra de Deus, ela está numa linguagem humana. E como linguagem humana, ela está dentro de um tempo e de um lugar. Quer ver uma coisa interessante? Um rapaz, né, aqui no Rio de Janeiro, ele seria chamado de garoto, rapaz, menino. Lá em Foz do Iguaçu seria chamado de piá. Ou seja, um cara que chega lá e é chamado de piá, ele não entende nada. Se bobear, ou ele não responde, ou ele olha e... Qual é, rapaz? Tá dando pra entender? Porque piá, garoto, não diz nada. Mesmo país, mesma época. Só para ter uma ideia, né? Então, é importante a gente observar isso, que se você não tiver conhecimento da cultura de lá, aí você vai, né, ver um negócio aqui, né? Você está lendo aqui o texto de lá do sul do Brasil, mas você está lendo com a compreensão daqui do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, você entende de um jeito algo, né, que está sendo dito com outra intenção lá em outro lugar. E eu falei Brasil, ano de 2020. Agora imagina a gente indo para o primeiro século. Beleza? Agora a gente vai comentar o versículo de 1 a 3, que é o texto que os pais mais gostam. Os pais amam esse texto. E recitam de cor e salteado para as suas crias. Principalmente quando querem brigar. Mas, então...
eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, porque eu vou usar várias versões para a gente fazer uma comparação.